Williams, você acabou de completar 33 anos e é um dos vereadores mais jovens do ABC, um histórico reduto petista. Quais suas expectativas para esse primeiro mandato? Bom, é a primeira candidatura, fui candidato a vereador pela primeira vez na cidade, embora já tenha participado de outros processos eleitorais na minha militância, mas como candidato essa foi a primeira vez. Estou muito feliz com o resultado, obviamente fui eleito, o segundo mais votado da nossa chapa, tive 4.637 votos, então bastante contente aí com o resultado da minha eleição. A minha história de militância, ela começa ainda muito jovem, né? Sou militante desde a época de 95, 96, junto com meu pai no movimento sindical. Meu pai foi presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui da região e eu tive a oportunidade de participar de muitas atividades com ele. Reuniões, greve, assembleias, né? As portas das garagens. E foi um momento rico para mim, que eu pude aprender e entender o que significava aquele movimento na defesa de direitos dos trabalhadores, né? Então a minha formação ideológica eu costumo dizer que se deu ali naquele momento. Porque eu estava na escola também, eu estudava, né, naquele momento, meio período, e na outra parte eu ficava muito junto com meu pai. E eu comecei a traçar um paralelo da minha vida ali com essa relação do movimento sindical, que foi muito bacana também. Meu pai fazia as assembleias, dialogava nos caminhões de som, às vezes na garoa, de madrugada, muito cedo, nas portas das empresas. E eu via todo mundo quieto, ouvindo, dialogando com ele, escutando, né, o direcionamento do sindicato em relação às ações. E traçando um paralelo na minha escola, eu vivi um momento de bagunça, né? Eu estava na quinta série, a gente acabava tumultuando um pouco a sala de aula. E eu comecei a perceber que não era justo, né? O meu pai dialogava diretamente com os trabalhadores, todos atentos às suas orientações, e eu acabava na escola não seguindo as orientações da professora, dos professores de uma maneira geral, né? Então foi um alerta ali ainda na minha juventude, na minha infância, pré-adolescência, de entender que aquilo era importante, eu precisava me dedicar mais aos estudos e, mais do que tudo, respeitar os mais velhos e os professores. E mudou radicalmente, né? De 96, da sexta série em diante, minha vida escolar mudou por conta, né, desse paralelo que eu trazei. Então foi muito bacana, foi um aprendizado. Então começou cedo, né? Eu costumo dizer que formação ideológica se deu por ali. Tinha professores de esquerda já naquela época, professores que são militantes até hoje no Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, então eu me identifico bastante aí. Fui eleito numa conjuntura diferente, né? A gente viveu alguns momentos aí de uma maneira nacional complexos em relação ao PT, mas eu acho que a gente tem muito a avançar, a gente tem que se reorganizar, o mandato vai estar à disposição. Andei muito pela cidade, falei muito em participação popular, convidei a população para participar das discussões que acontecem na Câmara Municipal, frisei isso em muitas reuniões que eu fui, né? Eu disse que as pessoas precisam participar, as pessoas costumam votar e não acompanhar os mandatos, então em todas as casas que eu visitei na cidade de Santo André, eu fiz o pedido do voto sim e fiz o convite para que as pessoas participassem do mandato. Isso eu quero continuar fazendo. Continuo visitando as pessoas, agradecendo agora, passou o segundo turno, passou os feriados aí, eu retomei a minha agenda, estou visitando as pessoas e reafirmando esse compromisso e esse convite para que elas participem, né, das discussões da Câmara Municipal, né? As sessões são de terça e quinta, né? É aberto, o público pode participar, então eu estou fazendo questão de convidá-los novamente. Então a participação popular foi um ponto importante na construção da minha candidatura, no pedido de voto durante o período eleitoral e será pautado no mandato, com certeza, a participação popular. Eu tenho uma expectativa muito grande que as pessoas serão convidadas e elas participarão desse processo. Então é um mandato de oposição, esse vai ser o nosso comportamento, mas nada descolado das orientações da direção do PT de Santo André. Qual sua avaliação sobre o atual cenário e como a juventude pode ajudar o PT a retomar o diálogo com a sociedade? Bom, aqui em Santo André eu fui militante da juventude do PT, fui secretário de juventude do PT de Santo André, eu fui membro da direção estadual da juventude do PT no estado, participei de movimentos aí pelo estado afora, Brasília, UNE, UMES, aqui em Santo André. Então eu tive um engajamento na minha militância aí na Secretaria de Juventude, na militância de juventude aqui de Santo André, no estado de São Paulo. Eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, eu sou técnico em informática e eu tive a oportunidade de ser instrutor de inclusão digital num centro de referência da juventude, que foi uma demanda do orçamento participativo, uma conquista histórica aqui na cidade de Santo André, foi referência no Brasil na época, foi um momento muito importante aqui pra gente do ponto de vista da participação popular. A conquista do centro de referência da juventude foi muito bacana, eu tive a oportunidade de trabalhar lá.
fui instrutor de informática no projeto www Jovem. Então foi um momento bacana também. E foi o que me aproximou mais da periferia da cidade, né? Muita gente vinha para o centro da cidade para ter oportunidade de acesso à informática, à inclusão digital. E foi um projeto muito bacana, né? Ampliou os horizontes aí na cidade de Santo André. Acho que por conta dessa relação também, eu comecei a trabalhar muito essa questão da participação e fui convidado para trabalhar no orçamento participativo. Então trabalhei aqui na cidade, né, no orçamento participativo. Também tem uma história bacana, né, a relação da participação popular com os governos do PT, principalmente Santo André, foi muito referência disso também na participação popular. Eu trabalhei muitos anos ali, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a cidade como um todo, né? Os núcleos habitacionais, os bairros, as realidades, o que eles pediam, qual que eram as buscas, né? O que o bairro necessitava. Então, essas plenárias, junto com o prefeito, junto com os secretários participando, foi muito bacana, foi muito rico. Me deu uma condição de entender a cidade de Santo André, todos os bairros, né? Os 4 cantos da cidade, eu tenho muita propriedade com a cidade de Santo André, me sinto muito à vontade em qualquer bairro que a gente esteja aqui. E foi através desse departamento, né, do Centro de Eventos de Juventude, e depois trabalhando com participação popular. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Legislativo também, trabalhei na Câmara Municipal, fui assessor da presidência da Câmara, uma experiência importante também, a rotina da Câmara, como funciona, projeto de lei, comissões, então foi uma experiência bacana ali, né? Eu ainda não tinha pretensão de ser candidato a vereador naquela época, mas foi uma experiência bacana, me deu noção, né, de como funciona a rotina legislativa, né? Então foi importante ali. E na sequência eu fui para a Assembleia Legislativa, fui assessor do prefeito Carlos Grana, na época ele era deputado estadual, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, me deu uma outra realidade, muito maior, né? Tá tratando do Estado, né? De uma realidade totalmente diferente, municípios, né? Com outras características, cada um da sua forma, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco também. Na sequência, o prefeito Carlos Grana foi eleito, prefeito na cidade, me convidou para trabalhar na assessoria e eu fui assessor no gabinete do prefeito, buscando de novo, né, o diálogo com a sociedade. Então, conhecer a cidade, conhecer as lideranças, as igrejas, as associações, me deu condição de desempenhar uma tarefa importante no gabinete do prefeito, buscando entendimento e buscando o diálogo aí com a sociedade, né, buscando resolução de problemas do dia a dia. Então foi uma passagem importante. Eu fui assessor especial de gabinete e fui convidado pelo prefeito Carlos Grana a ser secretário adjunto de governo na sua gestão, dialogando e tratando da governabilidade, a relação do executivo com o legislativo, né? Também foi um outro aprendizado bacana, né? Tive do outro lado, agora eu vou estar na Câmara como vereador, né? Já tive na condição de secretário adjunto de governo, articulador ali com a Câmara, atendendo os vereadores, hoje vou cumprir uma outra tarefa. Então, foi um aprendizado, esse acúmulo, né, que eu tive durante esses períodos que eu trabalhei nas administrações, né, nesses mandatos aí no Legislativo, me deu propriedade de ter vivido, né, as nossas conquistas e os nossos avanços, não só em Santo André, mas como no governo federal, ter participado, ter vivido tudo isso, me deixa entusiasmado aí para esse mandato, para a gente buscar novamente aí a cidade de Santo André, para que a gente possa no futuro próximo aí governar Santo André novamente. Qual a sua opinião sobre as redes sociais na difusão de ideias entre mandato e população? Bom, as redes sociais eu acho que elas são importantes, a tecnologia da informação ela vem mudando, né, e trazendo as pessoas para uma nova realidade. Já tem dias, né, que isso vem acontecendo aí diariamente, né, muitas mudanças, até faço uma avaliação em relação aos governos mesmo, né, na Secretaria de Governo, que eu ocupei a função de secretário adjunto, a gente tratou de alguns temas como o Portal da Transparência, que hoje é lei, governo federal, né, e eu acho que é pouco utilizado, né? A gente avançou bastante na Prefeitura de Santo André, na nossa discussão de transparência aí no Executivo, e eu acho que é pouco utilizado na Câmara, por exemplo. Questiono bastante e digo isso disse isso nas casas onde eu fui, que eu acho que a população precisa participar mais, né? Mas a população também tem o seu tempo, né? É ocupado, trabalha, tem toda a sua correria diária, e eu acredito que as redes sociais, a internet, a tecnologia da informação deveria ser usada mais pelo Legislativo, pela Câmara Municipal, para fazer com que a população entendesse o que está sendo votado, o que está sendo proposto, o que está sendo discutido no Legislativo. Acho que isso é pouco utilizado,
são bandeiras que eu pretendo defender e entender a melhor forma de a gente fazer isso para que chegue pelos diversos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, o próprio portal da Câmara Municipal, para que a gente tenha uma interatividade maior com as pessoas que não têm todo esse tempo disponível para acompanhar pessoalmente lá na Câmara, né? Que elas possam acompanhar através das redes sociais. A gente precisa criar alguns canais aí que hoje já existem no governo federal, tem algumas experiências positivas aí que eu acho que a gente precisa trazer para cá. Eu não consigo medir a rede social do ponto de vista de voto, né? Dizer se trouxe ou não trouxe. Não dá para medir essa realidade aí do processo eleitoral que a gente viveu. Mas eu acredito que eu usei de maneira propositiva, né? Acompanho bastante a evolução, né, das redes sociais. Tenho aprofundado, né? Eu tenho estudado esses temas. Nas últimas eleições que eu participei, fico bastante, né, e cuido bastante da questão da rua, né, do diálogo com as pessoas, de ir a campo mesmo. Nesses processos eleitorais, não sou muito de ficar em escritório não, mas a rede social e a comunicação das campanhas foi uma coisa que sempre me despertou curiosidade e eu sempre tive bem próximo, né? Eu gosto de participar, gosto de estar atento, então isso me ajudou bastante. Então tudo que eu entendo como positivo, né, e que poderia ser propositivo nas redes sociais, a gente utilizou, né? Mas quem acompanhou as minhas redes sociais sabe que ela foi o resultado do que eu estava vivendo na rua, né? Como era uma primeira candidatura, a primeira vez que eu estava sendo candidato jovem, né? Era o que a galera na rua estava pedindo mesmo, renovação, isso, aquilo. Eu fiz, né, da minha rede social com que as pessoas que ainda não estivessem participando e entendendo os objetivos reais da minha candidatura ficassem sabendo através da rede social. Então, todas as visitas que eu fiz durante todo o período de pré-campanha e campanha, todos os lugares por onde eu andei, as pessoas com quem eu conversei, eu fiz questão de tirar foto, de registrar, de dizer onde eu estava. As pessoas se sentem incluídas, isso é bacana pra caramba, né? Tem um lugar ou outro que a pessoa ela pede no meio, você vai tirar foto com a gente, você vai colocar na sua rede social, eu quero acompanhar, manda foto pra mim e tal. Então, isso foi muito bacana. Foi um momento que a gente entendeu que estava dando certo as coisas quando a gente tinha retorno, inclusive na rede social, através de mensagens, as pessoas me encontraram, gente que não falava há muito tempo comigo, né? Gente que eu estudei, poxa, você é candidato, manda suas ideias, manda suas propostas e tal. Então, eu dividi o nosso tempo na rede social, colocamos bastante coisa, produzimos vídeo, produzimos várias formas de comunicação através da rede social, o que avançou bastante. Então, eu usei de maneira propositiva para apresentar as minhas propostas da candidatura e eu acredito que o resultado foi positivo, sim. Quais saídas você enxerga para esse período tenebroso da nossa democracia? Eu acho que a palavra-chave é o diálogo, né? Eu, durante a gestão do prefeito Carlos Grana, nas minhas atribuições no governo, sempre estive muito próximo da população, né? Sempre andei, fui em vistoria, sempre fiz questão de ver as coisas, né? Não por e-mail, nem por telefone, né? Isso era só para marcar o encontro, mas eu ia até o local, entender o que estava acontecendo. Então, tive muito presente, né? Fui muito pé no chão, né? Amassei muito barro, né? Como a gente costuma dizer no PT, andando pela cidade e entendendo a realidade. Não é só de ouvir falar. Eu estava lá e as pessoas me reconheciam dessa forma. Isso foi muito bacana estar na rua. Fala, não tá vindo agora, ele já veio aqui, ele ajudou a resolver tal e tal problema, as pessoas mencionavam, então isso é muito bacana. E eu não quero perder isso de maneira alguma, né? Eu acho que outros dirigentes, não só em Santo André, mas no estado inteiro, precisa retomar o diálogo, né? E achar forma, né? Porque passo a crer que a gente em algum momento está errando aí. A gente está dialogando com a sociedade, mas a sociedade deram sinais de que talvez a gente não esteja no caminho correto. E eu acho que a gente precisa reavaliar a forma do diálogo, mas se fazer presente. Isso nós não vamos perder de vista. Esse é um compromisso com as pessoas. Todas as casas que eu fui, eu disse que voltaria e vou voltar, porque eu acredito que é o diálogo. Eles que têm que dizer pra gente qual que é o caminho que a gente tem que seguir. A população está carente de atenção, a gente tem que ir na casa das pessoas conversar. Para vocês terem ideia, eu ia às vezes em casa, quando a campanha já estava mais na rua, quando as coisas já estavam maior, a candidatura já estava na cidade inteira. Eu ia em casas que tinha uma pessoa e a pessoa ficava, poxa, você veio aqui para falar comigo? Eu falei, não vim, é uma família, é importante. Quero ouvir a sua opinião é importante para mim. Isso deixava a pessoa entusiasmada. No outro dia eu já via a pessoa curtindo, compartilhando as minhas coisas na internet, toda hora fazia um comentário positivo. Aquilo,
poxa, bacana, de repente foi uma agenda, né, que para ela poderia ser insignificante, e para mim foi importante e de fato ela representou no outro dia. Então, conversar com as pessoas, o diálogo, eu acho que é a palavra-chave desse histórico aí. Eu fui votado em todas as escolas da cidade, né? Teve escola que eu tive um voto, mas eu fui votado em todas as escolas da cidade. Teve 2 zonas eleitorais, né, mais profundão nosso, que a gente costuma chamar carinhosamente aí, na Vila Luzita, que eu tive mais de 2.000 votos em 2 zonas eleitorais. Tive votos na Vila Helena, que é o bairro onde fui criado, então fiquei muito entusiasmado também, né, com o resultado lá, achei bacana. Visitei comércios, né, gente que foi criada comigo, os amigos da infância, então foi muito bacana. Tive voto no 2º subdistrito da cidade, onde a gente fez um trabalho bacana na região da Alzira Franco, na Capoava, Jardim Sorocaba. Também foi importante o resultado da votação lá, então é significativo. A periferia da cidade é carente e a gente precisa conversar com as pessoas, né? Tem gente que tem medo, porque tem muito problema, tem muita dificuldade, mas nós temos que encarar os problemas de frente, né? Visitar o Morro da Quibon, que é uma área particular, com um monte de dificuldade, um monte de problema, um monte de necessidade, a gente tem que ir. Visitar a Toledana, Missionários, né? Então, Cruzado, fui muito lá. Então, são regiões periféricas da cidade com várias dificuldades para serem resolvidas e a gente tem que enfrentar o problema, né? Não pode ficar achando que vai lá e vai um monte de demanda e tal. Tem que ouvir, entender, conversar com a população, não gerar falsas expectativas, tem que ser realista, né? O povo é carente de atenção, mas ele também é muito leal. E quando você é leal com ele, aí sim a conversa fica boa, né? Então você não pode enrolar as pessoas, tem que ser objetivo, né, nas suas convicções. Então, quando você passa, é muito comum isso acontecer. A pessoa até manda mensagem no WhatsApp, né? Disponibilizei meu telefone, fica na rede social, então as pessoas entram em contato comigo diariamente, né? Costumam falar comigo, mesmo depois do período eleitoral, já parabenizaram e a gente continua conversando sobre outras coisas, né, pela eleição. Então foi muito bacana, porque elas falam assim, poxa, você pelo menos foi sincero, falou que não dava, isso dava, o que dava, dava, o que não dava, não dava. Então, jogar limpo aí, né, o verdadeiro, a gente costuma dizer muito aí no popular, né, palavra não faz curva, né, então tem que ter o diálogo correto com a população da cidade aí pra gente poder avançar.